Veja no ICL Notícias, segunda edição. Cadê as arminhas de Jair? PF faz buscas na casa de Bolsonaro após inconsistência de informações e armas não localizadas. Ela não mentiu? Pesquisa Meio Ideia aponta que 64% dos brasileiros acreditam que Michele não mentiu em vídeo sobre Flávio Bolsonaro. Estados Unidos voltam a atacar o Irã, fazem novas ameaças e vice-chanceler chama Trump de assassino. Mas sou o número 1 na lista por matar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Quero dar uma boa tarde especial hoje para a Rádio Comunitária Nossa Terra FM de Analândia, gente, no interior de São Paulo. Mais uma parceria aqui da nossa transmissão do ICL, nosso grupo de parceiros. Se você quiser fazer parte, manda um e-mail para retransmissão@icl.com.br e vou dar boa tarde, claro, para o meu parceiro diário aqui do ICL, Chico Sá, meu amigo. Boa tarde, Gabi, boa tarde, comunidade, boa tarde especial para Analândia, né? Terra da minha amiga, apresentadora Renata Simões, da TV Olha Cultura. só. Viva Analândia! E vamos nós com o noticiário mais quente do Brasil. Quentíssimo, Chico. Aproveito até para a gente chamar aqui a nossa enquete no papolegal.app. Vai lá e responde a pergunta que é o tema central deste programa. Na sua opinião, a operação da Polícia Federal na casa do Jair fortalece qual narrativa? A da justiça, porque Jair é cheio de rolo, a de Jair, que acredita em perseguição política, ou nenhuma das duas. Você vota, tá aí a nossa tela do Papo Legal, a nossa rede social aqui do ICL, em que a gente conversa diariamente, enquanto você faz o programa junto com a gente. Eu aproveito, Chico, antes de te passar a palavra, para trazer o contexto dessa história, né? A gente chama a enquete e já traz a notícia. Essa história é surreal, né? O paiol do Jair, né? Cheio de arma, trabuco, fuzil, Tem de tudo. Espingarda velha, enferrujada, tem de tudo. Tem de tudo, Meu Deus Chico. do céu. Vamos nessa, então. A Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro, em Brasília, para localizar armas, munição, equipamentos e documentos relacionados aos armamentos registrados no nome dele. Depois da operação, a defesa informou que nenhum armamento foi encontrado e disse que essa medida é lamentável. O ponto central que motivou essa nova busca, né, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes por divergências nos paradeiros de duas armas, depois o ministro mandar o Bolsonaro devolver 10 equipamentos. Segundo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pistola é a mesma apreendida durante uma blitz em posse de um militar que atua na segurança do Jair Bolsonaro e está com a Polícia Civil do Distrito Federal. A espingarda foi dada de presente para o Bolsonaro, mas nunca chegou a ser retirada e permanece sob a guarda de uma empresa importadora de artigos bélicos no Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos também teve repercussão. Flávio Bolsonaro comentou as buscas. Ele disse, abre aspas, uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento em que estou trabalhando pelo Brasil para dividir o noticiário, fecha aspas. Vamos chamar a Heloísa Vilela lá em Brasília. Elô, cortina de fumaça, por favor, né? Elô vai conseguir explicar. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde
todo mundo que está acompanhando o N2. Gabi, cortina de fumaça nada, ele fala isso para tentar fazer parecer que a atuação dele nos Estados Unidos tem alguma importância, o que não tem importância alguma. Ele foi participar de uma audiência pública onde muita gente pode se inscrever e participar. Ele está parecendo, sabe quem? Hoje eu ouvi isso, acho que é perfeito. Ele está parecendo aquele Guaidó, o Juan Guaidó, que tentava parecer presidente da Venezuela quando não era. Ele está fazendo isso, está tentando parecer que ele tem alguma relevância para negociar qualquer tipo de coisa em nome do Brasil, quando ele não tem, obviamente. Ele não é ninguém para fazer isso. Agora, achei engraçadíssima a reação, tanto dele quanto da defesa do Jair Bolsonaro, porque a defesa chamar de lamentável. Eu acho que eles deviam achar bom que eles foram simplesmente buscar armas e não foram levar o Jair de volta para Papudinha. Eles deviam ficar muito agradecidos que ele está podendo ficar em casa, em vez de voltar para a cela onde ele estava na Papudinha. E eu acho assim que a melhor parte dessa história toda é a peça do Alexandre de Moraes autorizando a Polícia Federal a fazer essa batida, porque ele em nenhum momento chama o Jair Bolsonaro de Jair Bolsonaro. Ele só chama de o condenado, o apenado, o sentenciado. E eu acho que é assim que a gente devia se referir a ele, o condenado Jair, né, o apenado Jair, para ninguém se esquecer que ele está em casa por uma benesse da justiça e não porque ele mereça, porque ele devia estar na Papudinha. Agora, o Flávio está tentando se dar muita importância, né, Gabi? Sem dúvida, Elô. E a importância única existente nesse caso é a que tanto ele como o irmão, Eduardo Bolsonaro, e outros personagens, tipo Paulo Figueiredo, que foi chutado da audiência, mas que já está atuando lá há um tempão, é para retalhar autoridades brasileiras, a economia brasileira. Isso não é novidade para ninguém. Aí agora eles estão tentando tirar esse carimbo da testa, né, Chico? Exatamente. Por isso que o apelido Juan Guaidó é maravilhoso, que ele age como se ele fosse um presidente paralelo, né? Ele fosse uma autoridade ali clandestina que vai para os Estados Unidos e parece um filme de ficção. Aí ele senta lá naquela comissão, ao lado do irmão, depois corta o irmão da foto para mandar para a imprensa e fica agindo, tentando resolver um problema que ele criou. Ele pediu as tais tarifas, agora, pô, aguenta o prejuízo eleitoral disso. É ele que pede para punir o Brasil. Aliás, é ele que tem pedido tudo que é ruim para os próprios amigos, por exemplo, do agro. Hoje ele estava falando, esculhambando com a China. Manda ele falar isso lá para o pessoal do agro, que depende quase 100% do governo chinês, do dinheiro chinês no geral. Então, ele tem sido um desastre em matéria de discurso, principalmente esse discurso econômico de relações com outros países. Esse Guaidó não está bem da cabeça. Guaidó. Eloy, no momento que ele sai, né, do Brasil, justamente acontece essa operação. Ao invés de ele estar ali justamente vendo o que está acontecendo, de cuidar de melhorar sua popularidade, né, que não é das melhores, com as mulheres e com vários outros setores. Mas ele foi para lá justamente para isso, para tentar ver se consegue algum aumento de popularidade, dizendo que foi... Eu assisti hoje a live dele, foi uma coisa realmente difícil de assistir, né? Porque ele fica ali dizendo que foi defender as empresas brasileiras. E como o Chico muito bem destacou, não foi não. Porque se fosse, ele não falava os absurdos que ele fala a respeito da China, né? Ele não falava em adiar as tarifas, ele falava em suspender e pronto, em não impor as tarifas. E ele fica dizendo, não, adia para depois que eu for eleito, imagine você. Pelo amor de Deus. Eu queria aproveitar e trazer aqui o posicionamento, alguns trechos que a gente destaca do posicionamento do Palácio do Planalto, né? Contra o Flávio Bolsonaro, depois da participação dele nessa audiência sobre o tarifaço. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência tem uma nota oficial, foi divulgada ontem, logo depois que acabou o N2, né? Não deu tempo de trazer aqui ao vivo, mas a gente traz agora. Então, a Secretaria acusa o pré-candidato do PL
de traição à pátria ao convocar uma potência estrangeira a pressionar o próprio país. O documento está na tela, dizendo o governo que repudia a participação do Flávio Bolsonaro e que, abre aspas, em vez de rebater as alegações infundadas do governo norte-americano para taxar o Brasil, o senador optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta. Flávio Bolsonaro não negou que a campanha promovida pela família dele e seus aliados esteve na origem do tarifaço contra o Brasil. Fecha aspas. Tem um outro trecho da nota que é importante de ressaltar, né? Porque, ao citar o caso Master, o governo diz, o Flávio omitiu a origem vinculada ao governo do Jair Bolsonaro e esqueceu de mencionar os próprios vínculos do Flávio com o Daniel Vorcaro, né? O Flávio Bolsonaro foi para as redes sociais, lógico. Diga, Elô, rapidinho. Não, eu acho muito engraçado, Gabi, porque ele fala do caso Master e não fala que ele ligou para o Vorcaro para pedir 130 milhões de reais. Cadê o dinheiro, Flávio? Né? Ele não fala várias coisas. O governo brasileiro, nessa nota, também fez questão de destacar o posicionamento de quem estava lá, das associações de classes, né, os representantes que foram lá, brasileiros e estrangeiros. E tem aqui uma conta, porque foram ao todo 78 inscritos que falaram 39 na segunda-feira, 39 na terça-feira. E desses 78 inscritos, 63 falaram contra as tarifas e 15 a favor. 34 eram brasileiros e desses 34, só um não disse, não faça, não coloque, não imponha essas tarifas. Esse único um foi justamente o 01, o Flávio Bolsonaro, que em vez de dizer não põe essas tarifas, elas são injustas, vocês têm superávit no comércio com o Brasil, ele disse apenas adiem essas tarifas. Então, é assim, uma coletânea de absurdos que ele foi lá desempenhar e ainda foi gravar videozinho e fazer live tentando inverter a história. Eu estava assistindo a live dele hoje, gente, é inacreditável. Ele tenta trocar toda a história. Em vez de assumir que foi ele, o irmão dele, que pediram tarifas para o Brasil, ele vai lá dizer que ele é que está defendendo as empresas brasileiras porque o governo não está fazendo nada. Acontece que enquanto ele estava participando daquela audiência, sentado numa mesa, parecia um garoto de escola, não sei se vocês viram a foto. Sim. Quando ele estava lá, não é? E o governo brasileiro tinha Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Ministério da Justiça e Itamaraty, todos reunidos com técnicos do Departamento de Comércio dos Estados Unidos negociando, que é o que o Brasil vem fazendo desde julho do ano passado. Então, assim, é ridículo o Flávio tentar dizer que é ele que está negociando alguma coisa. Perfeito, ele só reafirma a ideia de tarifa quando ele pede que seja depois da eleição. Ele não diz, em momento algum, assim, de maneira enfática, que é contra tarifar o Brasil. Isso não é dito, não sai da boca dele. É igual a Comando Vermelho, que é outra expressão que não sai da boca dele. Ele se refere até à PCC, mas ele não fala de Comando Vermelho por conta da ciranda de amigos do Comando Vermelho, aliados e ligados à sua campanha. Então, quando ele fala que tem que tornar as organizações criminosas terroristas, como quer o Trump, ele fala sim disso, mas ele se refere apenas ao PCC. Ele não cita, hora nenhuma, os amigos do Comando Vermelho. É inacreditável, né, Chico? É inacreditável. Mesmo o Flávio que pediu para bombardearem o Brasil, né? Mandarem logo uma bomba para o Brasil. Então não é à toa que muitas comunidades brasileiras temem muito o que os Estados Unidos podem fazer a partir desse momento que passaram a tratar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Temem que acabem pagando o pato por essa decisão absurda que teve o apoio da família Bolsonaro, mas que quem pode acabar pagando o pato é a população brasileira. E como disse o Chico agora há pouco, né, o Flávio Bolsonaro demonstra que realmente não tem condição nenhuma quando vai para lá atacar a postura do presidente Lula de dialogar
inclusive economicamente com diversos países como a China, né? Ele diz que o presidente é lambe-botas da China, ataca pedra nos Estados Unidos. Ele, Flávio, falando que o presidente Lula ataca pedra nos Estados Unidos, né? E que vai propor ao governo Trump a criação de uma zona de livre comércio nas Américas. E justamente nos últimos meses, né, o Itamaraty tem trabalhado para isso, Elu, não é verdade. Tanto que o presidente Lula teve há pouco tempo lá nos Estados Unidos para ter uma reunião presencial com o Trump. Eu tô rindo, Gabi, porque é de um ridículo, né? Obviamente que o presidente Lula nunca tacou pedra em nenhum governo dos Estados Unidos, sempre tentou negociar. É óbvio também que o tarifaço do Trump fez com que muitas empresas e produtores brasileiros vendessem mais para a China e para outros países, porque na medida de perder mercado dos Estados Unidos, foram procurar outros mercados. Agora, eu comecei a rir porque eu assisti a live dele quando ele fala: vocês conhecem o NAFTA? O NAFTA é o Acordo de Livre Comércio dos Estados Unidos, México e Canadá. A gente devia fazer o AFTA, que é o Acordo de Comércio. Nem nome ele consegue arrumar, né? Porque AFTA, faça-me favor, né? Não vai dar certo. Não vai colar, né? AFTA ou sapinho no popular. É muito ruim, né? Realmente é muito ruim mesmo. Eu falei aqui da rodada de negociações, aliás, vai acontecer, né? A próxima rodada de negociações com os Estados Unidos já tem data para acontecer na próxima semana. Então, logo, logo, o representante dos Estados Unidos e do Brasil vão sentar para negociar sobre o tarifaço. Dessa vez, a gente falando sobre membros do Itamaraty, pessoas qualificadas para isso, né? E não um senador que vai para lá, enfim, para tentar falar direto com o governo, autoridades que bater na porta do Trump. Autoridades nas suas funções, né? Nos seus papéis e tal, não os guaidós da vida. Guaidós da vida é muito bom, Chico. Essa desenterrada do Guaidó rodadas de negociação. E essas rodadas de negociação vêm acontecendo, né? Não é uma novidade, elas vêm acontecendo com periodicidade. E tem agora até o dia 15 de julho, o Donald Trump mesmo vai tomar uma decisão. E até lá haverá uma nova reunião entre o representante de comércio, o Greer, dos Estados Unidos, com os ministros brasileiros, o ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais, e o ministro da Indústria e Comércio. Então, assim, o trabalho está sendo feito. O que a gente sabe é que isso tudo é um jogo de cartas marcadas, porque os Estados Unidos resolveram, o Trump resolveu que vai impor tarifas, porque ele não gostou da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que decidiu que o tarifaço dele era ilegal. E aí agora ele foi atrás de país por país. Se você abrir lá o site do USTR, você vai ver que tem uma ação contra o Vietnã, uma ação contra a Coreia do Sul, tem uma ação contra o Brasil, enfim. Então eles estão indo atrás de país por país para dar a volta, tentar dar o drible na decisão da Suprema Corte americana. Muito bom, Elo. Mais apuração da Elo Vilela aqui com a gente. E já que a gente está falando da pré-campanha, no fim das contas, do Flávio Bolsonaro, eu queria trazer uma outra notícia aqui, gente. Tem a participação do Vicente Santini, que é um dos coordenadores da campanha do Flávio, né, num evento em Washington que reuniu Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, e o empresário Joesley Batista. E isso, gente, deixou os aliados do Eduardo Bolsonaro, assim, bem desconfortáveis, segundo uma apuração do Globo. O Santini é o mesmo que o ICL denunciou na semana passada numa reportagem, né? Uma semana atrás, ele comprou uma mansão de quase 15 bilhões de reais em Brasília, financiada pelo BRB. Para a gente lembrar, né? Porque são tantos nomes que acaba se perdendo. Mas, segundo pessoas bem próximas ali à pré-campanha, esse senhor, né, o Santini, não comunicou previamente a participação dele nesse evento, né, para o Eduardo Bolsonaro, para o Flávio, para o Paulo Figueiredo, que agora está ali escanteado, mas que é um personagem chave também, aliado do Flávio, e ele é um dos principais responsáveis ali pela articulação também da agenda internacional do senador, né?
E nos bastidores, os aliados, Elo, você vai poder falar também, eles estão dizendo que esse episódio só intensificou, na verdade, né? Um desconforto ao papel do Santini na campanha, porque na semana passada veio essa reportagem aí do ICL, né? Ele estava com protagonismo. Tem os irmãos, né? Os irmãos Nelson e Vicente Santini na estrutura da pré-campanha. Então, o Nelson está na tesouraria, o Vicente é o responsável pela coordenação da agenda do Flávio. Então, tudo isso ali, para eles, é como se os irmãos Joesley, né, só para explicar, fossem adversários, né? Então, como se eles estivessem na oposição do bolsonarismo. Então, esse encontro está deixando ali num desconforto. É muito engraçado, Gabi, porque a impressão que dá é de plena ciumeira. É como se eles estivessem disputando quem tem acesso a alguma migalha da Casa Branca. Né? Ah, não, eles são os meus amigos, você não pode ir lá não, tá? Que quem fala com eles sou eu. E é uma idiotice, né? Porque o Santini, esse que comprou a mansão onde o Flávio fez o encontro dele com as mulheres, mansão essa que agora está servindo de quartel-general da campanha, esse Santini, ele é um advogado, ele advoga em algumas causas para a empresa do Joesley Batista, e aí a JF, né? Então é lógico que ele tem outros acessos e outros interesses que não se limitam à campanha do Flávio Bolsonaro. Muito provavelmente ele está fazendo tudo junto e misturado, está aproveitando o acesso que tem para também se aproximar de pessoas que eles acham que são importantes para a campanha do Flávio. E aí fica essa ciumeira, né? O cara tem muito acesso porque está lá envolvido com grandes clientes, e o pessoal que não está, que a duras penas, como o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, conseguiram abrir alguma porta com esse governo de extrema-direita, fascista, que está ocupando a Casa Branca, então eles não querem que ninguém mais tenha esse acesso. Me parece que é mais ou menos isso que está acontecendo. Exatamente. Isso causa um certo ruído também no imaginário bovino aí, na cabeça do gado, porque os irmãos Batista são muito associados, na ideia deles, ao Lula. Tanto que naquela vez, quando se resolve um pouco a questão das tarifas, eles plantam na mídia que quem resolveu não foi o Lula, foi o Joesley. Então, isso causa um ruído na cabeça desse povo. E daí mais um incômodo. Se a campanha já está com um estouro de coisa ruim, já tem o efeito Michele, já tem o Nicolas Ferreira ali com a mão também no vídeo da Michele. Você tem vazamentos de tudo que é ordem. Ainda vem o dono da mansão, que hospeda o PL, não é? Na Casa Branca, em outra função que não delegada pelo Flávio Bolsonaro, endoida geral. Elô? Doida geral. Diga lá. E o Joesley, claro, é uma empresa, a empresa dele é uma empresa que se tornou a gigante que se tornou no governo Lula, um programa que existia mesmo de incentivar empresas brasileiras a ganharem o mundo, se tornarem grandes mesmo. Então, claro, ele tem uma relação aí com a história da empresa, tem uma relação, mas isso não quer dizer que ele seja um apoiador do PT ou do presidente Lula, né? Perfeito. Elô, eu ia te perguntar, lógico que é muito cedo para dizer isso, né? Mas com todo esse mal-estar, a gente sabe que o bolsonarismo não tem assim nenhum pudor também de soltar a mão de nenhum aliado. Então, eu queria saber como é que está ali nos bastidores, né? Se tem alguma chance de também, por conta dessa história da mansão, se aparecem outros casos, a depender de como isso vai se dar. Porque vamos somar aqui, né? Tem o Tari Flávio, tem o vídeo da Michele e tem o Bolsomaster nessa história. E tem muita gente criticando que a campanha do Flávio Bolsonaro não está lidando muito bem com isso. Aí vem a história da mansão. Então, tudo isso, não sei se estão tentando achar um culpado ali, porque na hora que o bicho pega, a gente sabe que o bolsonarismo quer um culpado, né? Aponta o dedo e correm, né? Deixam a bucha na mão do primeiro que aparecer. Talvez seja um pouco cedo, mas quero saber a opinião da Elô. Pois é, a gente não sabe, assim, por exemplo, quem vazou essa história de que o Nicolas Ferreira teria tido um dedo aí no vídeo da Michele?
Pode ser gente de dentro do PL que está achando que o Nicolas está crescendo demais, está ganhando muita projeção e resolveu parar as asinhas dele, né? Quem diz que há um mal-estar na campanha com a presença do Santini numa cerimônia com o Marco Rubio e o Joesley Batista? Pode ser alguém que está com inveja, que está achando que ele está ganhando espaço demais na campanha e prefere também cortar as asinhas dele. O que eu acho que isso tudo mostra é que existe uma campanha que está desesperada, que está vendo que não vai conseguir vencer as eleições e está começando a olhar para tudo, todo mundo desconfiando de todo mundo, para tentar explicar como que esse desastre iminente está se desenhando e ver quem pode ser culpado por isso. Eu acho que não tem nenhum outro culpado que não seja o próprio 01. Eu concordo com a Elô, e até para trazer aqui, para corroborar com isso, faz pouquíssimos dias, né, gente, também, que foram dizer que, na verdade, estavam incomodados com o Rogério Marinho. Então fica ali, disse-me-disse, né? O Rogério Marinho outro. Na parada. Rogério Marinho não está sabendo lidar, está centralizando demais nele. Não está articulando bem no Nordeste. Imagina, não está articulando bem no Nordeste, porque a mercadoria para ele vender, que é o Flávio Bolsonaro, é ruim passar essa mercadoria. O público lá não gosta muito, isso, né, Chico? Olha, tem que ser um camelô daqueles brabo mesmo para passar esse tipo de mercadoria. Tem que ser quase o Silvio Santos na fase camelô dele, senão não dá. Fazendo rima e tudo, né? Senão não vai. Não dá. Tem que ser camelô. Camelô, repentista, tem que ser tudo num só para conseguir alguma coisa, porque é difícil de vender essa praga. Não dá. Elô, bom ter você aqui com a gente, minha amiga. Bom trabalho por aí em Brasília. Até a próxima. Bom feriado, pessoal. Obrigada. Boa noite, Elô. É feriado aqui em São Paulo. Estava tocando ali o toque de recolher a bandeira, né, dos Dragões da Independência. 6 da tarde, né? 6 da tarde. Tá na hora. Falando em tá na hora de Rodrigo Viana. Essa hora no rádio do interior do Brasil Maria, inteiro. Não é? Na rádio do Brasil inteiro começa a Ave Maria de Schubert ali, entra... E muda toda a paisagem interiorana do Brasil. Os passarinhos começam a cantar. Assim, as andorinhas ali na praça municipal e vai por aí. Esse é o cenário. Impressionante. Gente, seguindo aqui, eu queria falar um pouco da campanha em São Paulo, mais especificamente do governador de São Paulo, pré-candidato, né, à reeleição, Tarcísio de Freitas, que está assumindo realmente um papel central na articulação da direita aqui na região, no estado, e, ao mesmo tempo, é mais um que está mantendo aquela distância segura do Flávio Bolsonaro, né, que é uma bomba relógio. Então, segundo a coluna da Rosiane Kennedy, aí do Estadão, que você está vendo na sua tela, a avaliação dos aliados é de que o Tarcísio não quer abrir mão do eleitorado bolsonarista, só que tenta evitar o desgaste, lógico, provocado pelas crises envolvendo os senadores. Isso também não é muita novidade para ninguém, porque tem muita gente da direita fazendo isso, né? Diversos partidos, o próprio Republicanos, falamos sobre isso, né? Estava tentando não fechar. O Kassab apareceu esses dias criticando também o Tarcísio, Ciro Nogueira, então tá todo mundo... Criticando o Flávio, né? Criticando o Flávio, Sim, é isso mesmo. Então, todo mundo tentando manter uma distância segura. E, somado a isso, já que a gente está falando do cenário em São Paulo, eu queria só trazer a última pesquisa aqui da Datafolha apontando Simone Tebet, Marina Silva frente na disputa, e em terceiro aparece o Ricardo Salles, que sempre esteve ali junto com o bolsonarismo, mas não está mais no partido do Flávio. Ele trocou, foi para o Novo, porque também foi um desses, né, que teve um entreveiro ali entre o clã Bolsonaro. Então, o movimento de tomar as rédeas, vamos dizer assim, da própria campanha, se descolar um pouco do Flávio, tem fortalecido o Tarcísio, né, com os aliados, Rodrigo. Eu acho que tem essas duas coisas, né, Chico, Gabi? Primeiro, o Tarcísio garantir que não vai ser contaminado pelas confusões do Flávio Confusão, né? Porque o Flávio é uma confusão, só a campanha dele. Total. E também me parece que o Tarcísio já está olhando lá para 2030. Como ele não pôde concorrer agora, que ele seria um nome forte, para o Tarcísio, Chico, não sei se você concorda, mas eu acho que é melhor para ele que o Lula ganhe e se reeleja,
porque daí o Tarcísio pode vir como o grande nome da oposição, governador de São Paulo, se ele for reeleito, né? Governador de São Paulo. Então o jogo do Tarcísio é continuar batendo no Lula, no PT, se reeleger, olhando para 2030 como a possibilidade dele ser o grande nome de unificação dessa direita pós-bolsonarista, mas ainda bolsonarista, mas talvez livre da família Bolsonaro. Eu acho que o projeto do Tarcísio é esse. E alguma coisa me chamou a atenção também, ele começou a se preocupar com Tebet e Marina Silva. Deu uma declaração esses dias, olha que curioso, ele que é carioca, né? Deu hoje a declaração. Hoje, né? Dizendo, a Marina é do Acre e a Simone Tebet do Mato Grosso do Sul. E você é da onde? E ele é do Rio. O maior forasteiro desse mundo. Eu achei muito falar engraçado. com isso. Passou um recibo, né? Ele não esquece. Pô, São Paulo é muito cosmopolita. A Erundina paraibana de Uiraúna governou essa cidade. Foi a primeira prefeita, a primeira política de esquerda a governar São Paulo. Né, numa eleição dificílima, mas ganhou aqui em São Paulo, Verdade. mesmo debaixo da maior campanha da imprensa paulistana, mas é uma cidade cosmopolita. A cidade, você pode ser candidato desde que tenha boas propostas. Mas ele se incomodou. Se incomodou. Porque elas estão liderando as pesquisas. Elas estão aparecendo, né, Gabi? Você destacou aí a Tebet e a Marina na frente em todas as pesquisas. Não é que elas estão também disparadas assim, não. Mas... Não. E o problema é que a direita está dividida. Tem 3 nomes da direita. Tem o André do Prado e o Derrite, são a chapa oficial do Tarcísio para o Senado. O Derrite é aquele secretário de Segurança Pública. E o André do Prado é um político ex-centrão e tal. E tem o Ricardo Salles. O Ricardo Salles foi excluído, mas ele falou, eu vou me lançar, e se lançou pelo Novo. Então é mais um estado em que a direita se divide, e com isso talvez aumente a chance de você eleger a Simone, a Marina, as duas, ou pelo menos uma das duas, entrar aí nessas vagas. Aconteceu até uma coisa interessante com a campanha do Derrite, né? O Derrite é citado no rolo do Banco Master. O Derrite tem rolo ali no mundo com o Daniel Vorcaro. E o Derrite, antes de as pessoas saberem disso, que ele tinha rolo com o Vorcaro, ele vai na justiça, entra numa vara X lá de Brasília, tentando censurar o Estadão, que iria publicar uma matéria. O Estadão publicou uma matéria com o nome de todos os políticos envolvidos nesse escândalo. Sim. E ele corre para a justiça para vetar essa matéria? Essa matéria. Então, com a tentativa de censurar o jornal, o Estadão, a notícia se espalhou, né? Então, hoje, boa parte dos paulistanos já sabem do envolvimento do Derrite, ex-secretário de Segurança Pública, que não resolveu nada da segurança pública de São Paulo, tem também esse envolvimento com o Banco Master. Mas eu acho curioso esse movimento, né? A gente começou falando do Tarcísio, acaba indo para o Senado, mas é que as duas coisas estão ligadas. A chapa é a mesma. A chapa é a mesma, então você tem uma chapa Haddad atrás nas pesquisas em relação ao Tarcísio, mas para o Senado, as duas candidatas ligadas ao Lula e ao Haddad estão na frente. E eu acho que a campanha, o Haddad tem chance de crescer. Ali na disputa eleitoral, nos debates, né? Porque o Tarcísio tem uma enorme vantagem de não ser citado em nenhuma reportagem desfavorável em São Paulo. Ele não é associado à doação que ele fez da Sabesp, ele não é associado ao transporte público dos trens de São Paulo, da confusão em trem de São Paulo todo dia. Nenhum paulistano, num exagero meu, sabe que no governo do Estado essa bronca dos trens aqui de São Paulo. Porque a imprensa não associa. Não, ele é muito poupado em São Paulo. Somando a máquina. Somando a máquina. Uma campanha eleitoral pode deixar essas coisas mais abertas. E o Chico falou aqui doação, né? Mas é claro que ele está se referindo aqui à privatização a preço de banana. Porque o Eduardo Moreira usa muito a expressão doação, porque ele acha que ele entregou a fundos de investimento na Faria Lima. É isso aí. Gente, falando aqui do Flávio Bolsonaro, que está tentando se apresentar como a face moderada do bolsonarismo, temos um documentário original do ICL, uma investigação contando uma outra história, inclusive trazendo aliados próximos que deram as costas para o Flávio, para o bolsonarismo. O que tem circulado nos bastidores, né, dessa história? O que ainda não veio à tona? Anota aí na sua agenda, dia 23 de julho, que é quinta-feira, 8 horas da noite, o ICL traz documentário que investiga a trajetória política de Flávio
no novo documentário, né? Flávio, a verdadeira história do Filho 01. Tem apurações dos nossos repórteres, Juliana Dalpiva, Igor Melo, do Bruno Paes Manso, outros jornalistas também, além de ouvir fontes que romperam com o Flávio, né? Que eram próximos. Joyce Hasselman, Alexandre Frota. Eu estou falando porque o Edu Moreira já contou isso aí nos vídeos dele. Então não é spoiler. Material forte. Documento importantíssimo. Então, 23 de julho, que é uma quinta, 8 horas da noite, a gente tem a estreia ao vivo e gratuita com a mediação do Eduardo Moreira. Você entra em sln2.com.br para garantir o seu ingresso gratuito, ou então aponte seu celular aqui para a tela, tem o QR Code também. E seguimos aqui, ainda não sei se Cristina Serra está a postos para conversar com a gente, mas a gente segue conversando a respeito desse assunto. Cris, agora há pouco a gente falava sobre o Tarcísio, sobre como o cenário em São Paulo está melhor para os progressistas no Senado, né? Então, Marina, Simone Tebet, com uma avaliação nas pesquisas que está melhor, né, de intenção de voto. E no governo do estado, o Tarcísio continua à frente, tem essa questão da máquina, de como a imprensa vem tratando. A gente queria te ouvir sobre isso também, mas ele está, claro, assumindo essa posição na direita com um distanciamento seguro do Flávio Bolsonaro. Boa noite para você, querida. Bem-vinda. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Eu diria, Gabi, que o Tarcísio de Freitas está mantendo uma distância sanitária em relação ao Flávio Bolsonaro, né? Ele não quer se contaminar porque é uma campanha que está, enfim, com evidentes dificuldades, né? Eu estava ouvindo agora assim, e curtindo muito a análise que o Chico Sá estava fazendo com a Elô, né, da dificuldade que é, digamos assim, vender, né, entre aspas, essa praga no Nordeste. Não só no Nordeste, né, a campanha do Flávio Bolsonaro está abalada em várias regiões do país, talvez não apenas naqueles redutos mais bolsonaristas. Então, o que Tarcísio de Freitas faz? Distanciamento, cordão sanitário, né, para não ser contaminado. Agora, apesar dele estar muito bem nas pesquisas de intenção de voto e o Haddad não está, de fato, numa posição confortável, mas acho que é importante a gente ter em mente que a campanha está só no começo, né? Tem muito chão. O fato da Marina e da Simone Tebet estarem muito bem posicionadas na campanha para o Senado é um ativo importante para a campanha do Haddad. Elas vão estar no palanque com o Haddad. Então, eu acho que tem muito chão, é aquela velha história, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Então, acho que o importante para a campanha do Haddad é puxar a eleição para o segundo turno, né? Sim. E acho que isso tem possibilidades, assim, muito concretas. Até porque, Gabi, como você falou, tem muita coisa que é da responsabilidade do Tarcísio de Freitas, né? E que, como a imprensa não fala, né, tem uma espécie de blindagem em torno do Tarcísio, porque ele é o candidato da direita, da extrema-direita, para o governo do estado de São Paulo, e a mídia está nesse barco, essas coisas vão aparecer na campanha necessariamente. Elas podem não aparecer na mídia tradicional, mas a campanha adversária saberá explorar esses pontos fracos. Então, como eu disse, muito chão pela frente, importante levar para o segundo turno e vamos, passo a passo, aí, construindo a possibilidade de uma vitória do Haddad em São Paulo. Trazendo mais um personagem aqui da direita, Cris, que está fazendo esse distanciamento seguro, né, do Flávio Bolsonaro. Tem uma crítica do Ronaldo Caiado, que também é pré-candidato à presidência na direita e que tem que ser colocado como alternativa ao Flávio. Vamos ver o que disse o Caiado sobre a audiência e a presença do Flávio lá nos Estados Unidos. Está aí na tela, ele diz o seguinte: temos falhas de um candidato e todo respeito a ele, do Flávio, em se colocar em uma sessão nos Estados Unidos e dizer que adia a tributação a partir da eleição. É inaceitável isso, você tem que estar dentro do jogo para saber o peso disso para o país. O Caiado ele foi questionado durante um evento em Brasília se a candidatura dele ganha força em meio aos desgastes, né, da campanha do Flávio. E aí o Caiado disse que, diante do cenário atual, se você votar no Flávio, vai eleger o Lula. Essa é a verdade.
O que temos que analisar é qual vai ser o candidato aprovado no primeiro turno com condições de disputar com o Lula. Essa é a fala do Caiado e que no segundo turno ele vem dizendo, né, que ele teria mais chance de vencer o Lula, que ele teria mais votos dos independentes e tal, aquela parte do eleitorado que não está polarizada. Enfim, agora uma crítica mais contundente também e a direita vai se dividindo, né? Mas essa candidatura do Caiado é pesada demais. Muito. O bicho não sai do lugar, é um pangaré velho que não sai do lugar, né? Tenta, fica roendo piqui lá em Goiás e não sai do canto. É impressionante. Que, aliás, que eu gosto muito, queria deixar registrado. Mas é uma candidatura pesada e que demorou a falar mal do Flávio, deveria ter se posicionado no primeiro momento como essa opção de segundo turno, mas ficou ali babando ovo, né, chalerando, mimando os bolsonaros. Não dá. O eleitor não é bobo. Já que para ficar nisso, eu vou na família original mesmo. Hoje mesmo, apesar dele tentar fazer a crítica, relendo aqui, ó, temos falhas de um candidato. E todo o respeito a ele. Todo Flávio. cheio de dedo. Ele e o Zema. É linha auxiliar do bolsonarismo. Não vai para frente a candidatura dessa. Só tem chance se o Flávio implodir, e aparecer realmente o filminho lá, o tal do filminho que o garotinho disse que assistiu. Mesmo assim, tenho dúvidas, né? Eu acho que vai ficar a candidatura da família aí até o fim. Diga, Desculpa. Não, só para amarrar aqui um pouco a história, porque os candidatos de direita, extrema-direita, porque vamos combinar, né? O Caiado é um candidato de extrema-direita, né? A gente não pode esquecer a origem dele. Ele hoje tenta se vender com uma postura de estadista, moderado e tal. Ele foi o criador da UDR, União Democrática Ruralista, né? Da primeira campanha dele. Aliás, esse é o cartão de visitas dele na política, né? Ter criado a União Democrática Ruralista, que todo mundo sabe, tinha suas milícias, tem suas milícias no campo, contra trabalhadores rurais, contra lideranças rurais, etc., né? Talvez hoje tenha mudado um pouco a sua roupagem, mas o DNA é esse. Então, o problema dessas candidaturas de direita e de extrema-direita, diferentes da do Flávio, que é a dele, é a do Zema, é que eles tentam uma alquimia impossível. É impossível você se mostrar como um candidato moderado, que vai atuar de acordo com a Constituição, com as instituições, etc., e, ao mesmo tempo, cortejar o eleitorado bolsonarista. Uma coisa ou outra. O eleitorado bolsonarista raiz, além de estar comprometido com o Flávio, né? Se não estivesse, o Flávio já teria caído muito mais nas pesquisas, e não cai, apesar de todas as denúncias contra ele, que são gravíssimas. Por quê? Porque esse eleitorado bolsonarista está com ele. Não apenas o bolsonarista raiz, as franjas do bolsonarismo. E esses candidatos não podem querer cortejar esse pessoal, cortejar esses eleitores e, ao mesmo tempo, se mostrarem moderados, né? Porque não existe bolsonarismo moderado. Então, é uma alquimia impossível. Ronaldo Caiado, Zema, eles vão oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas eles não vão passar disso. Essas candidaturas não vão crescer. É por isso que eu considero que mais perigoso mesmo é o Renan Santos, apesar de não ter estrutura partidária, porque ele sim não fica alisando para o lado do Flávio, né? Ele é um cara de direita, perigoso e tal, o Renan Santos, mas que critica duramente o Flávio Bolsonaro. Bate sem dó nem piedade. Bate sem piedade, dizendo assim, eu quero tomar o lugar dele, né? Sem essa de dar licença, Flávio Bolsonaro. Então, o caminho para alguém de direita que queira desbancar... O Renan fala que a candidatura do Flávio é uma candidatura de centro. É de centro. Pô, que diagnóstico maluco, né? Dizia um amigo meu, tá à direita de Gengis Khan, né? Direita do Gengis Khan. Mas a Cris falou da UDR, eu lembrei da música, o Caetano Veloso coloca numa letra dos anos 90... Depois da eleição de 89, que o Caiado fazia parte com o Lula, ele coloca uma letra que ele fala: e quem vai equacionar as pressões do PT, da UDR e fazer dessa vergonha uma nação. Um sonho, uma utopia conciliadora ali do Caetano e tal, com uma licença poética, ele sonhou que seria possível
alguém no meio do caminho, talvez uma terceira via do Leblon. É o Fernando Henrique. O Fernando Henrique total, né? Eu queria aproveitar essa conversa para trazer também essa pesquisa que saiu hoje, né, da Meio Ideia, em que o presidente Lula mantém a vantagem em relação ao Flávio no eventual segundo turno. Então, Lula aparece com 45% das intenções contra 40% do Flávio, brancos e nulos 10,5% e 4,5% disseram que ainda não sabem quem vão votar. Tanto um quanto o outro, eles ecoaram um pouco mais de 1%. Então, é um cenário que não está tão diferente, mas tem uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção desse levantamento, que é uma pergunta sobre o conflito entre Michele Bolsonaro e Flávio, porque aí isso pode dar uma indicação do potencial de estrago, né, que isso tem de fazer na pré-campanha do Flávio. Então, a pergunta é, você acredita que as declarações da Michele Bolsonaro foram, e aí tem a maioria dos brasileiros, aí juntando, né, 64%, considerando verdadeiras as afirmações da Michele Bolsonaro de que foi desrespeitada pelo Flávio durante discussões políticas dentro do partido. 29% afirmaram que as declarações são totalmente verdadeiras, 35% disseram que são mais verdadeiras do que falsas, outros 29% avaliam que são mais falsas do que verdadeiras. Então, aqui só para, né, são muitos números, ali tem alguns pequenininhos que não vale a pena, que são os que não sabem ou não entenderam, mas também avaliaram o impacto do vídeo sobre a confiança da Michele. Então, essas duas perguntas dizem respeito ao vídeo da Michele. Aí você vê na tela, a gente pode mudar para pensando especificamente no episódio do vídeo de Michele. Isso fez com que 44,4% não aumenta nem diminui, 23,4% aumentou a confiança em Michele e 17,3% diminui a confiança em Michele. Só para fechar, gente, aí sim ouvir as análises, a gente tem que trazer os dados da pesquisa, né? Foi uma pesquisa que ouviu 1.500 pessoas entre os dias 3 e 6 de julho, então um pouco depois da divulgação do vídeo. Margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Então, aqui tem a maior parte achando que são verdadeiras as afirmações da Michele, né? Que é aquela primeira tela, né? Ou totalmente verdadeiras ou mais verdadeiras do que falsas. Então, é a anterior, é a tela anterior. Se você somar... Isso, obrigado. Se somar o primeiro e o segundo número ali, aí sim dá mais de 60% achando que chamam para a verdade, né? Que as declarações da Michele estão do lado mais da verdade, né? Então, isso provavelmente provoca um estrago grande realmente na campanha do Flávio Bolsonaro, mas acho que seria bom ouvir, não sei se o Chico vai falar, mas a Cris, né, comentar. Por favor, também, Cris. Por favor, esses números. Não, só dizer, o Renato Meirelles hoje, no artigo dele, o Renato que entende muito de pesquisa, participa aqui com a gente, sempre ele fala do poder como avalista, da Michele como avalista, da avalista do voto bolsonarista. Então, se muita gente entende que isso é verdadeiro, é um estrago, sim, né? Levanta uma desconfiança grande, né? Sem dúvida, até porque a gente, gostando ou não da Michele, quem assistiu aquele vídeo que ela fez e tem acompanhado ela e o comportamento dela, etc., ela é uma personagem que inspira dentro desse universo que orbita o bolsonarismo, o universo bolsonarista, e também esse universo ampliado, né, da órbita do bolsonarismo. Ela inspira confiança, ela inspira credibilidade, a história que ela conta é plausível, né? É verossímil o que ela conta, né? Até porque ela fala, né, de como ela foi atacada pelos enteados e tal, e a gente vê, na realidade, né, em uma série de matérias que já foram escritas sobre o convívio entre as pessoas da família, como eles vivem brigando mesmo entre si, né? Uma ocasião aí, algum tempo atrás, por exemplo, teve uma matéria mostrando uma troca de mensagens entre o Eduardo Bolsonaro e o pai, né? E como ele xingava o pai. Então, tudo que ela conta bate com a realidade, com aquilo que se sabe, né, de como eles vivem engalfinhados dentro desta família, né? Porque é uma família mesmo que briga muito entre si, são violentos, são agressivos.
Esse é um aspecto. O outro é que, quando ela fez aquele vídeo e falou e se posicionou e tudo mais, ela provocou uma reação, né, uma série de ataques contra ela por parte de aliados de Flávio Bolsonaro. O maior ataque, talvez, teve alguns do Eduardo, mas eu acho que talvez o mais virulento, né, foi daquele Paulo Figueiredo, que, depois de falar absurdos, né, fecha, coroa, digamos assim, como uma chave de ouro de desastre do ponto de vista eleitoral para o Flávio, quando ele diz que mulher não sabe votar, né, as casadas, quem sabe, até acertam porque seguem o marido, as solteiras não. Foi aquilo, quer dizer, as ondas de choque, digamos assim, da fala da Michelle ajudam, na minha opinião, a dar este resultado, né? Os ataques que ela sofreu dão credibilidade, reforçam a credibilidade daquela fala dela, a tal ponto que o Paulo Figueiredo, que ia na audiência lá para tratar da questão das tarifas contra o Brasil nos Estados Unidos, não foi. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro tenta agora se distanciar desse Paulo Figueiredo, mas o estrago já está feito. Bela análise, acho que tem muito a ver isso mesmo. Tem total. Agora, a gente vê essa pesquisa, viu, Gabi, Rodrigo, Cris, e esquece da ideia de vitória de Lula no primeiro turno. Hoje, um analista da Bahia, o Franciel Cruz, ele faz uma alerta para isso, ele mostra que agora caiu para 3,6% a chance de Lula, pontos percentuais. Lula está a 3,6 pontos percentuais de ganhar no primeiro turno. Ou seja, ele está com quase 47% dos votos. Essa diferença era de 7,4% na pesquisa anterior, nessa mesma pesquisa, nesse mesmo instituto. Agora ficou Lula 40,4%. Não, eu me atrapalhei, me bananei aqui nos números. A diferença era 7,4% na pesquisa anterior e caiu para 3,6% da diferença. Você somando a todos os candidatos e Lula, numa e noutra, a diferença tem diminuído. Sim. Ele está a 3, alguma coisa de ganhar no primeiro turno, é isso, né? Menos de 4 pontos percentuais de ganhar no primeiro turno. Não é um dado para a gente esquecer. É importante, até porque tem outras coisas que ainda podem acontecer, né? A gente sabe, e até um receio por parte da própria campanha do Flávio Bolsonaro. Porque a gente está tão tomado pela ideia de polarização e pela ideia de como foi a eleição anterior, tão apertada, que a gente desconsidera de cara. Mas é bom começar a olhar para esse dado. Cris, obrigada pela sua presença aqui com a gente nessa quarta. Um beijo e até semana que vem. Até, obrigado. Tchau, pessoal. Bom feriado, hein? Valeu, Cris. A gente continua por aqui agora trazendo informação do cenário internacional. Tem um clima tenso no Irã após novos ataques dos Estados Unidos e em meio à cerimônia de funeral do ex-líder supremo, o Ali Khamenei. Mais informações com a correspondente do ICL, Giovana Vial. Vamos assistir. Eu falo com vocês da cidade de Mashhad, no nordeste do Irã, onde amanhã, dia 9 de julho, vai ser finalmente enterrado o Ayatollah Ali Khamenei, que passou por uma cerimônia fúnebre nos últimos 6 dias ao redor de cidades aqui no Irã e também no Iraque. Mashhad é uma cidade super importante para o muçulmano xiita, porque abriga o templo do Imam Reza e também é a cidade natal de Ali Khamenei. Ao chegar aqui hoje no aeroporto de Mashhad, eu fiquei bastante surpresa com mochilinhas de crianças colocadas no chão do aeroporto, junto às fotos e sapatinhos das crianças mortas no ataque de Israel e Estados Unidos à escola de Minab, no sul do Irã, nessa guerra de 2026, que acabou matando mais de 170 pessoas, a maioria delas crianças. O clima aqui no Irã é da possibilidade de escalada do conflito, já que na madrugada de ontem para hoje, Estados Unidos voltaram a bombardear a cidade de Bandar Abbas, que fica no sul do Irã, perto do canal de Hormuz. O Irã hoje retalhou esses ataques, bombardeando mais de 80 pontos diferentes de apoio militar dos Estados Unidos no Golfo. E então hoje o presidente Donald Trump declarou o fim
do cessar-fogo. Eu continuo acompanhando a cerimônia fúnebre aqui de Mashhad e os desdobramentos dessa guerra diretamente com vocês. Agora há pouco o presidente Donald Trump fez um novo ataque contra o Irã, informação do Comando Central das Forças Armadas Americanas. Eu vou chamar o professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais, para conversar com a gente nessa quarta-feira. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Voltou tudo, né, professor? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos escutam. Vamos ver até onde as vontades pessoais do senhor Donald Trump podem atrapalhar o mundo, né? É isso que a correspondente começa a contar. Né? É exatamente isso. Professor, a gente teve explosões registradas em 2 cidades no sul do país, segundo a empresa iraniana, e mais cedo o Trump também deu declarações ameaçando fazer um ataque forte essa noite. A gente tem o trecho dessa fala do Trump, vamos ouvir, a gente já volta a conversar. Batemos forte ontem à noite e provavelmente vamos bater forte de novo hoje. Fica o aviso, hoje à noite vai ser forte. Mas vamos ver como tudo isso termina. Não estou contente com eles. E tem na coletiva de encerramento na cúpula da OTAN uma outra declaração do Trump dizendo que é número 1 na lista de alvos do Irã. Mais um trecho, então, da fala do presidente dos Estados Unidos. Vamos lá. Saiu outra lista ontem e eu sou o número 1, hein? Gosto mais de ser o número 1 no TikTok, mas sou o número 1 na lista por matar. Agora, professor, mais cedo, o Trump ele tinha dito que o acordo de paz firmado acabou, que não queria mais diálogo e chamou os iranianos de escória, né? Assim, usando... O povo em geral, né? O povo em geral, exatamente. Aí depois diminuiu de novo, ele faz isso, né? Primeiro ele ataca, depois ele volta atrás, aí ele diz que não quer acreditar que o conflito do Irã vai recomeçar. Gente, imagina se ele quisesse que recomeçasse, né? Tem uma resposta do Irã, professor, para te passar aqui, do chanceler iraniano, o Abbas Araghchi. Ele disse que se dirigir à nação do Irã com linguagem ofensiva não diminui a grandeza do país e que não responderá à vulgaridade com mais vulgaridade, mas sim com ações. Ou seja, clima péssimo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos que olhar para isso com a dimensão de Trump sendo Trump, né? Se a gente não olhar, não entende do que está acontecendo, né? Sabe, Gabi, quando ele falou essas vulgaridades todas, a expressão é boa, sem dúvida nenhuma, né? Ele usou uma expressão que a gente precisa repetir, né? Que é a seguinte: para mim, for me, is finished. Ou seja, eu, Deus do mundo, né, faço aquilo que eu quero. Para mim, acabou. As relações entre o país, as relações com os países árabes moderados, a presença... Desculpe, tudo isso não tem nenhuma importância, para mim, acabou. Sabe, quando eu li isso, Gabi, eu fiquei com uma ideia que é o seguinte, né, me veio a ideia assim, de repente na cachola, essa é a mais perigosa quando veio, né? E a ideia foi o seguinte: Irã é Irã, o Irã não é a FIFA. Acho que ele está um pouco mal informado. Muito bom. Ele não é a FIFA. O atual poder iraniano não tem o mesmo perfil do Infantino e de outros, de uma silenciosa obediência. Nós temos que relacionar as coisas, tá? Trump voltou a essa agressividade com o Irã porque, de alguma forma, né, tudo que ele foi fazer em Ankara, agora abre aspas, deu tudo errado. Aí é que está o problema, gente. Na OTAN? O Irã, na OTAN, tudo que ele foi fazer, Rodrigo. Ele chegou lá e o secretário-geral da OTAN, o Infantino dele da OTAN, Infantino é um personagem que agora eu vou lembrar dele sempre, né? Infantino da OTAN. Dele da OTAN. É o Infantino da OTAN, que é o Marco Rutte, né? Disse que a partir de agora, né, a OTAN iria abrir os cofres, né, e, de alguma forma, iria comprar armamentos e, principalmente, né, todos os orçamentos da OTAN iriam cumprir para as armas.
ele esqueceu de combinar não com os russos, com os mandatários da OTAN. O que o Trump foi fazer em Ankara foi vender aquilo que o velho Galbraith chamava do complexo industrial militar. Lembra disso, Chico? Lembra? Né? Velho complexo industrial. O Marco Rutte apoiou, nominou, disse que iria vender armas dos dois lados do Atlântico. Não foi o recado oficial que ele ouviu, nem dos ministros da Defesa e muito menos dos primeiros ministros europeus, nem do Mer, nem de nenhum deles. Sabe, gente, o que tem por trás dessa ansiedade de mexer nos orçamentos europeus para que eles comprem mais armas, é evidente que tem a venda de armas, mas não é só isso, não. Nós temos que relacionar isso com aquilo que disse o G.D. Vance, lá na conferência da OTAN anterior, de Munique, que os partidos de direita tinham que ganhar as eleições. Olha, acompanha a lógica trumpista. Se eu forçar que eles gastem dinheiro com armas, eles vão ter menos dinheiro para gastar com programas sociais, que já está carente na Europa. Com as eleições na Europa, todas elas sinalizadas para o ano que vem e para o próximo, a extrema-direita faz uma festa. É isto que Trump está jogando, gente. Trump está obrigando a Europa a mudar o foco dos seus gastos para mudar a política europeia, para que até mesmo a centro-direita europeia perca. Os absurdos que ele falou em relação à primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, aí está, né? Os absurdos, agora é com a porta-voz. Mas os absurdos que ele falou têm esse alvo. Tem o alvo de desgastar uma direita que, de alguma forma, diz, olha, nós vamos preservar o modelo europeu. Se nós relacionarmos uma coisa com a outra, a gente não entende a ira para cima do Irã. Observe que o não que ele recebeu dos primeiros ministros virou imediatamente lembrança da Groenlândia, que não tem nada a ver com o que ele estava fazendo ali. O não europeu assustou a Trump. O não europeu, ele quis dar, de alguma forma, uma mensagem à Europa atacando o Irã. Só que o Irã não é a FIFA. O Irã respondeu do jeito que vocês notaram. Né? O chanceler iraniano disse, nós vamos responder vulgaridade com ações. E se os ataques continuarem, nós fechamos Hormuz. Rodrigo, sabe qual foi o resultado imediato disso? Contrato futuro de petróleo para amanhã já subiu 6%. Para quarta-feira subiu 10%. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do custo operacional das frases dele. Para mim, acabou. Sabe? Gabi, quando ele fala para mim, acabou, ele está olhando para a realidade como se o mundo inteiro dependesse das vontades de Trump. Os resultados de Ankara sinalizam que está dependendo cada vez menos. E o Irã sabe disso. É disso que nós estamos falando. Então, quando nós olhamos para esse quadro, e isso terá impactos na realidade política de todas as eleições do período, incluindo a brasileira. Sem dúvida. Eu fiquei observando vocês comentarem, o Chico foi no ponto. Está diminuindo a distância para a vitória no primeiro turno. É disso que nós estamos falando. Isso. A Faria Lima, que não dorme de botina, como diria minha tia-avó, já percebeu o jogo. Desculpa. Eu só olho. A Faria Lima percebeu o jogo. Está sem viabilidade, você tem toda a razão. A ameaça maior, talvez não para essa eleição, mas para a próxima, é Renan Santos. Você tem toda a razão. Porque ele tem um discurso de direita pura. De um discurso de extrema-direita pura, ambicionando o jovem que está assustado com a chegada da IA e o seu emprego. Isso Exato. não é só no Brasil, viu? Exato, Isso não professor. é só no Brasil. Eu estou fazendo esse comentário porque ele é generalizado no mundo e tem essa função.
Se vocês olharem o que está acontecendo na Inglaterra com o Nigel Farage, é exatamente o mesmo processo. Professor... Esse quadro me chama a atenção. Fale, Muito bom. querido, por favor. Não, professor, pode concluir, porque a gente vai ter uma entrevista na sequência, mas já quero previamente agradecer aqui sua análise e a gente continua acompanhando essa questão dos bombardeios aqui, que preocupam bastante a extensão desse caso e até onde ele pode chegar. Exatamente, porque o Trump sendo Trump significa que, olha, só para concluir isso, eu estou cada vez observando mais e não paro de me surpreender. A maior força contra Trump, inacreditável que eu vou dizer, por favor, né, levem em consideração. A força mais forte contra Trump, eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa dessa, são os militares americanos. Nós não vamos fazer isso. Demite o general, põe outro general, não adianta nada. O outro general fala, nós não vamos fazer. Porque é evidente que se os militares americanos quisessem pulverizar o Irã, eles já o teriam feito. Concordam comigo? Poder para isso eles têm. Por que não o fizeram? Tá bom, nós pulverizamos. É a pergunta dos militares israelenses para o senhor... para o primeiro-ministro israelense. Você vai fazer o que com Gaza? Sim. Nós destruímos tudo em Gaza e aí você põe o que no lugar? Eu quero saber qual é o projeto político. Militar é só ferramenta. E ele de alguma forma, os militares americanos, por incrível que pareça, são o maior freio a essas vontades de Trump de fazer coisas como essa que ele está fazendo, porque não foi obedecido em Ankara, ele foi para cima do Irã. É isso, professor. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto em outra oportunidade. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Trevisan. Eu é que agradeço o convite de vocês e a possibilidade de falar de política internacional, que é muito raro. Um abraço, amigos. Abraço, professor. Obrigado. É raro, mas tem sido cada vez mais frequente. Acho que foi raro, né? Hoje em dia a gente está falando cada vez mais. Né? Ainda mais com Trump na Casa Branca. Agora, gente, falando em Estados Unidos... Por que os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como terroristas? Pergunta a ser respondida no Agora Faz Sentido dessa semana. Então, a Vivian Mesquita explica a diferença de uma facção ser considerada um problema nacional ou global e o que o Trump ganha ao conseguir uma mudança dessa nomenclatura. Então, acesse cl.com.br/agora. Faz sentido para assistir esse e outros episódios também. Todos os episódios estão disponíveis. Para quem não conhece ainda, é o novo programa comandado pela Vivi, nossa Vivi, que traz explicações curtas até, né, de temas complexos, para você entender melhor, você ter o contexto de temas complexos como esse. E que vai ao ar toda segunda-feira, depois do Chico Pinheiro Entrevista, 20h, mas você também pode assistir em icl.com.br/agora faz sentido. Seguimos aqui, gente, porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que institui o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. Proposta é destinar de R$1,5 bilhão por ano, mais, na verdade, do que isso, para estados e municípios agirem com efetividade na prevenção da violência de gênero, combate ao feminicídio. Os recursos vêm do orçamento da União. A autoria desse projeto é da deputada federal Jaque Rocha, também assinado por mais 28 parlamentares da bancada feminina e 5 deputados, a relatoria da deputada federal Jandira Fegali, que conversa com a gente agora. Deputada, bem-vinda ao N2. Bem-vinda, Jandira. Que bom estar aqui com vocês, que eu sempre assisto, acompanho e quero agradecer a oportunidade de falar sobre. A gente que agradece, deputada, e eu aproveito para te dar a oportunidade de explicar um pouco melhor para a nossa audiência, enfim, para quem nos acompanha agora ao vivo, qual é o papel, né, que essa verba vai ter, porque uma grande crítica justamente a falta, né, de recursos para o combate à violência contra a mulher é isso. Diversos estados não conseguem combater porque não conseguem investir nesse setor. Bom, primeiro dizer a vocês que o fato da votação ter sido ontem foi muito marcante, porque nós tivemos a notícia que expressou com um nível muito elevado de dor
daquele assassinato de uma mãe que foi encontrada com um bebê de 1 ano de idade no seu peito tentando ser amamentado. Né? Ele no peito de uma mãe já sem vida, tentando mamar. Foi como essa mãe foi encontrada morta, assassinada pelo seu companheiro. Né? Então, esse é o quadro que a gente tem visto pelo Brasil. Isso é uma tragédia nacional. São 1.500 vidas por ano, para além das outras violências, né, do estupro, das violências morais, psicológicas, mas a nossa preocupação central agora é como prevenir, como evitar que as mulheres percam suas vidas e as meninas sejam violentadas. Há 20 anos, faz agora dia 7 de agosto, eu relatei a Lei Maria da Penha, que é uma lei que, com muitas contribuições, hoje é lembrada das 3 leis da ONU. A lei, onde ela consegue ser aplicada, ela salva vidas. Já está provado cientificamente que as medidas protetivas salvam as mulheres. Até porque elas precisam ser monitoradas e precisam ser fiscalizadas para que o cumprimento não seja interrompido. Mas 20 anos depois de escrever a Lei Maria da Penha, eu me sinto assim, muito mal em ver que esse é o crime que mais cresce no Brasil, que é o crime do feminicídio. Né? E isso tem uma razão histórica, cultural, econômica, política, né? Porque esse machismo, esse patriarcado que entende que a mulher é sua propriedade, que ela tem que ser submissa, que ela vale menos, que ela tem menos competência, que ela pode simplesmente ser assassinada porque quis acabar uma relação ou por qualquer outra razão que se apresente numa relação homem-mulher. Isso não pode, de forma alguma, ser desconhecido pelo parlamento ou pela sociedade brasileira. Nós precisamos enfrentar isso num debate que precisa ser profundo desde o ensino infantil. É preciso que a gente trabalhe na prevenção da violência. É preciso que a gente integre isso com o campo da educação, que a gente faça redes de acolhimento, que a gente faça redes de informação e de campanhas dos direitos das mulheres. É preciso apostar. A gente teve uma interrupção aqui na conversa com a deputada Jandira Fegali e ela explicava e jogava à luz justamente esse tema que é realmente gravíssimo, né? A gente tem índices gravíssimos no nosso país. Deputada, voltou. A internet voltou agora. Voltei. Acho que você estava já fechando a sua fala. De novo. Não, então, eu estava dizendo que é preciso a gente prevenir, para evitar que o corpo caia no chão. Porque depois que esse corpo caiu no chão, a gente não tem... É orfandade, é desestruturação familiar, é interrupção de sonhos, interrupção de perspectiva. Muitas vezes são mulheres jovens, mães, às vezes, de 2, de 3 filhos, de 4 filhos. Eu já vi mulheres serem assassinadas com 7 filhos, ficando órfãos dessa mãe. Então, são histórias muito duras, muito dolorosas, muito dramáticas. Claro que o argumento do dinheiro ele existe, não há política pública sem recurso, e por isso a aprovação dessa lei complementar ontem, nós aprovamos por 470 a 1, né, a 1. Nós conseguimos, numa grande negociação com a Fazenda, com o Planejamento, com a Casa Civil, o Ministério das Mulheres, com o governo e depois com todos os líderes, incluindo os líderes da oposição, a gente conseguiu fazer um grande acordo que garante que esse recurso saia do Propag e saia do Fundo de Segurança Pública. Isso vai dar em torno de 1,5 bilhão por ano, por 10 anos, para o combate ao feminicídio. Mas eu quero dizer que a falta de dinheiro é uma grande questão, mas não é só isso. É preciso que a gente ganhe a prioridade da pauta nesses governos de estados e municípios. Para eles, isso ainda não é uma pauta relevante, não é uma pauta central, não é uma pauta prioritária, parece que é mimimi das mulheres e não uma tragédia que é o que se apresenta hoje no Brasil inteiro. Você tem, por exemplo, deputado, aqui em São Paulo, um dos piores modelos, né, de aplicação de qualquer recurso, até mesmo dos recursos estaduais em políticas de combate a feminicídio. O governo Tarcísio de Freitas parece até assumir de forma declarada que é contra esse tipo de política. Essa lei, será que mudará? Essa foi aprovada agora na Câmara, isso terá um efeito nos estados, mesmo estados que são que não têm menor boa vontade de aplicar essas políticas? Lei para aplicar na vida precisa ter controle, fiscalização e mobilização. Sim. Né?
Por exemplo, esse sistema que a gente criou ontem, nessa lei complementar, é um sistema cuja coordenação é nacional. Sim. Esse dinheiro é para aplicar a Lei Maria da Penha, para aplicar o Pacto contra o Feminicídio e outras medidas que surjam nos estados e municípios, né? Contra meninas e mulheres. Essa lei é para a proteção das meninas e mulheres. E ele tem obrigações a serem cumpridas. Tem obrigações, né? E esse monitoramento não tem a palavra poderá na lei, é só deverá. É uma lei que obriga que esse recurso seja gasto nesta política, com metas, com plano de ação, com monitoramento de resultado, com fiscalização. Tudo isso está previsto na lei complementar, né? Não é uma coisa solta, assim, manda o dinheiro e deixa, né? Manda o recurso a partir de diretrizes nacionais que vão ser complementadas por políticas e planos locais, tanto os estados quanto os municípios, que têm que agir como ação integrada. E esse monitoramento é no plano nacional, é do Ministério das Mulheres que vai coordenar, junto com os ministérios envolvidos. Então, não é algo solto, é algo com monitoramento, fiscalização e controle. Me chamou a atenção, Gabi, se dá tempo de... que a votação tenha sido quase por unanimidade, ou seja, mesmo a extrema-direita, nesse caso, não ficou contra. Porque outro dia teve aquele projeto para combater o discurso de ódio contra as mulheres, né? Da misoginia. Da misoginia. E teve mais de 100 e tantos votos contra, ou seja, eles assumiram que eles são a favor do discurso de ódio. Nesse caso, eu não sei se já é feito da Michele Bolsonaro ter feito esse discurso e ter colocado na testa dos caras que, se eles ficarem assim, eles vão perder o voto das mulheres, né? Mas, assim, chama atenção, né? Mesmo parlamentares da direita, dessa vez, ou da extrema-direita, ficaram a favor de ter uma política de coordenação para evitar o feminicídio. Eu acho que é importante, né? Porque sem isso não avança mesmo, né, deputada? A misoginia, como conceito, como tipificação, eles tentam incorporar uma mistura religiosa, como se ele estivesse impedindo que os pastores, que os padres pudessem falar no culto o que a Bíblia tem de machista. E eles disseram o seguinte: isto aqui quer dizer prisão de pastor e de padre. E não tem nada disso no texto, mas eles criaram uma versão, que chamam muito de narrativa, uma versão de que o projeto que tipifica a misoginia pode levar à prisão contra a liberdade de expressão religiosa desses líderes, né, religiosos. O que é uma absoluta inverdade, isso não existe no texto e nem no projeto. Mas isso aí gerou um debate conceitual, ideológico. O projeto de ontem, como ele é fundamentalmente a distribuição de recursos para os estados e municípios para o combate ao feminicídio, mesmo controlado pela União, esse debate conceitual ele meio que se perdeu. Não era esse o debate ontem. Apesar deles quererem colocar emendas dizendo que o dinheiro não podia ir para aborto, não podia ir para a transição de gênero, e nós conseguimos desmontar isso. Eu venho há 10 dias conversando com todos os líderes partidários, explicitando o que significa o projeto. Foi uma grande articulação política, como foi a Lei Maria da Penha, aprovada por unanimidade também, né, há 20 anos. Como nós aprovamos a Lei Aldir Blanc em pleno governo Bolsonaro, também só o Partido Novo votou contra. E ontem só o Partido Missão votou contra, que é um voto que eles têm, que é o do Kim Kataguiri, né? Então foi 470-1, foi uma grande articulação política, um grande esforço de desideologizar o debate e mostrar o que era o significado desse projeto, no sentido de fazer um combate direto com recursos para os governos locais. Então, foi menos conceitual e mais objetivo o debate e a aplicação dessa articulação para uma aprovação tão ampla e tão importante como foi ontem. Excelente. Quero muito agradecer aqui a presença da deputada Jandira Fegali, deputada no momento tão crucial, né, em que se fala, ainda bem, tanto sobre violência contra a mulher no sentido de combate, mas também que se proliferam, enfim, denúncias, discurso de ódio, violências, até em rede social também muito forte. Então, fundamental essa conversa aqui no N2. Obrigada, até uma próxima. Gabriela, só lembrar uma coisa aqui para vocês, que até eu espero que vocês me chamem para discutir a conjuntura, a eleição, a conjuntura internacional, eu estou à disposição, mas dizer também o seguinte, não sei se vocês perceberam como cresceu a denúncia de violência psicológica. Sim. Isto é um enorme avanço, porque há algum tempo esse conceito, ninguém incorporava a ideia de que estava tendo uma violência psicológica. E nem hoje, entendia. Só no Rio de Janeiro cresceu
1.300% a denúncia de violência psicológica. Então, isso é um avanço, é uma conquista, mas é preciso que a gente divulgue mais o que é a Lei Maria da Penha, o que são as medidas, as 5 violências que lá estão contidas, os direitos das mulheres, a prevenção possível e as punições e as proteções que lá estão. As pessoas conhecem pouco inteiro o conteúdo da Lei Maria da Penha, não é? Então, é por isso. Então, eu quero agradecer, porque é uma forma da gente também falar sobre um assunto que hoje tem vitimizado 1.500 mulheres por ano. É isso. Muito obrigada. Obrigada, bom, deputada. Isso que ela diz é muito importante, né? Essa questão da violência psicológica muitas vezes nem era compreendida como violência contra a mulher. Exatamente. Então, e ela falou do caso do Partido Missão, que foi o único que votou contra. A gente tem que lembrar, para jogar num contexto, né, que, como informou o jornal O Globo, que a Justiça de São Paulo negou pedido para o Renan Santos, candidato do Missão, para remover aquela acusação de estupro que tem contra ele. Então, liguem os pontos e vejam por que o Missão votou contra esse projeto. Sim. Chico, Rodrigo, quero trazer ainda mais uma notícia. Opa, Há tempo. Dá tempo. Olha só, a Europa Filmes, que é a responsável pela distribuição do filme do Jair Bolsonaro, o Dark Horse, está planejando um lançamento grande, viu? Pelo menos 650 salas, com 99% de cópias dubladas, espalhadas por todo o país. Sim, dubladas, porque caso você não se lembre, o filme sobre a vida do Jair é em inglês, né? Com atores de fora do Brasil. Essa apuração é da Malu Gaspar, do Globo. E aqui eu quero trazer, né, uma declaração do diretor-geral da Europa Filmes, porque ele está tentando evitar os riscos de uma intervenção da Justiça Eleitoral. Então, diz que só vai lançar o filme depois das eleições presidenciais, a partir de novembro. Mas vamos ver o que ele disse. Eu acho uma grande cagada isso. Então é dele a frase aí que está embaixo. Qualquer pessoa, de qualquer lado que esteja, vai achar imoral. O meu acordo com a produtora é que eu não lançaria antes das eleições. Isso aí vai dar pano para manga, né, gente? Se vão passar no cinema, que resolvam também a questão do dinheiro do Daniel Vorcaro, né? 61 milhões de reais. Eu acho que tem que ter no cartaz, ó. Esse filme foi feito com dinheiro do banqueiro criminoso Daniel Vorcaro. Aí o espectador entra se quiser. Isso. não ser conivente com o crime, porque um filme feito com dinheiro de crime é um filme criminoso, né? Mas eu achei sintomático ele dizer, usando a expressão dele, até dava risada no começo da sua fala, porque apareceu aí na tela, a Gabi, toda séria aqui lendo a notícia, e embaixo estava escrito, seria uma grande cagada. Ali ainda. Era dele. Seria. Da onde vem? Da onde vem? A fala do sujeito da distribuidora, dizendo que seria uma grande cagada, desculpem, mas é ele que falou. Foi ele que disse. Lançar antes da eleição, porque ele acha que estaria contaminando com o processo eleitoral um filme que ele considera uma grande obra de arte. Eu tenho dúvidas, mas enfim. Mas ele está admitindo que o melhor é deixar para novembro. A posição dele como distribuidor é deixar para novembro o lançamento do filme. Imagina as salas de cinema, né? Se esse filme vai realmente ser lançado antes seria das um pandemônio. Meu Deus do céu. Imagina ele sabe dos riscos. Ele calculou o risco, né? Tá certo. Como em estratégia empresarial, pelo jeito ele não tem grande envolvimento com a família, com o projeto do PL. Acho que faz mais sentido, né? É isso mesmo. Aproveitando o ensejo, vou trazer o resultado da nossa enquete no Papo Legal. Vamos colocar aqui na tela para todos que nos acompanham aqui. Eu perguntei para você no início do programa, na sua opinião, a operação da PF na casa do Jair fortalece qual narrativa? Porque conversamos aqui, né? A Polícia Federal foi bater na casa do Jair Bolsonaro lá em Brasília por conta das armas, né? Que estão registradas em nome dele. E aí você respondeu a essa pergunta. As alternativas aqui são a da Justiça, porque Jair já é cheio de rolo, a de Jair, que acredita em perseguição política, ou então nenhuma das duas. E você votou em a da Justiça, porque mostra que Jair é cheio de rolo. Cheio de rolo. Eu quero saber o que eles vão fazer com essas armas, viu? No ICL Urgente a gente perguntou, você acha que deveria guardar e devolver daqui a 27 anos as armas? Pode ser uma boa, né? Tinha a opção também do museu, né? Museu, Museu do Golpe. Essa aí foi eu que propus. Guarda as armas e expõe no Museu do Golpe de Estado. O dia que você for contar o que foi esse período aqui do Brasil. A arma dos golpistas. Então, vou agradecer a todos que nos acompanham aqui, mas
não sem te chamar para assistir ao N2 na sexta-feira, que é 5h30, a gente vai fazer em regime extraordinário, porque aqui em São Paulo amanhã é feriado. Então, na sexta-feira, a equipe vai estar de plantão e vocês acompanham. Sim, estaremos. Eu e a Laura Cote. É verdade. N2. Aqui 5h30 no É uma N2. live mais do que especial. É isso aí. Agradecer também a quem nos acompanha. Antes disso, quem está na tela. Sou Rodrigo eu, Viana é o verdade. convidado de hoje, da Rapaz. Espada de Bolívar. No programa do Lindené Pareto, Provocação Histórica, a Espada de Bolívar. Que estranho, né? Eu não comigo peguei mesmo. o autógrafo ainda desse livro, rapaz. Chico, eu vou trazer aqui pra você. Eu comigo mesmo? Tá na hora. Eu a nível de mim mesmo. É isso Mas agora, daqui 3 minutos, 2 minutos com o Lindené Pareto. Então acompanhem e também agradecer aqui a todos vocês, Maria Adelaide, Gabriel Santos, Luciana Bacelar, Marlene Brandão, Manuel Ademar e grande elenco aqui que nos acompanhou na nossa audiência. Muito obrigada. Sexta-feira, então, estaremos em regime especial, reforçando aqui. Chico, bom plantão para você. Lá estarei. Rodrigo, bom descanso. Semana que vem, nós dois estamos de volta. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, Valeu, pessoal. gente. Boa noite. Até mais. Tudo que você sabe sobre Flávio Bolsonaro é a imagem que construíram sobre ele. Dos escandalosos esquemas de rachadinha na Assembleia do Rio, até toda uma operação para colocá-lo como herdeiro do clã Bolsonaro. Uma investigação do ICL vai mostrar o que até hoje ficou guardado a 7 chaves pelo bolsonarismo, com documentos inéditos. Marque já na sua agenda o dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se inscreva agora no link aqui embaixo gratuitamente.